Cris, Sim, oi. sobre o que falaremos hoje? Vamos falar sobre o desejo de mudar, se faz parte da mudança, né? Porque todo mundo diz que quer mudar, né? Alguma coisa, principalmente quando a gente fala de consultório, né? É falando de consultório, trazendo para a nossa realidade. Eu vim aqui porque eu quero mudar, eu quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter um envelhecimento melhor, uma longevidade. Mas o desejo, o querer, será que chega a realmente, de fato, se concretizar? Porque desejar é uma coisa, né? Querer também é uma coisa. Mas até que ponto isso vai se concretizar? A gente sabe que mudar não é fácil, mudar é difícil, é muito difícil. A gente nunca chegou a dizer aqui, mudar é fácil, você não faz, como é? A gente diz assim, não, a gente diz, você não faz a estratégia alimentar por descaração. Não, porque a gente entende que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, né? Mas só ficar no desejo, só ficar no querer, também é complicado, né? É muito. Olha, Cris, você sabe que esse tema é um tema que eu gosto muito, porque eu falo muito sobre isso no consultório e em vários materiais também, que a questão da vontade é uma questão complicada, né? E eu vejo muita gente sofrer justamente por não ser dado talvez o devido cuidado a esse tema. Porque querer é mais difícil do que parece. Uhum. E é engraçado que você fala assim, né? A pessoa chega no consultório querendo alguma coisa. Só que quase sempre ela fala que quer alguma coisa que não é exatamente o que ela quer. Sim. E não é porque ela está te mentindo, é porque nem ela mesma sabe. É engraçado, pessoal, nossa mente, a maior parte da nossa mente, ela não está acessível facilmente para nós. As coisas correm lá em segundo plano, estão lá acontecendo e definindo a maior parte do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente sente. E os verdadeiros, entre aspas, quereres, eles estão lá. A tradução feita pelo intelecto, ela não raro, ela atrapalha. E acaba mudando o foco. Então, Cris, eu uso sempre esse exemplo, né? Então é aquele cara que ele resolve emagrecer porque ele quer a saúde e tal, na verdade ele só queria que a namorada voltasse a olhar para ele. Uhum. E aí no dia que ela volta a olhar, ele abandona tudo porque, na verdade, o objetivo dele não era emagrecer, não era ficar fortinho ou qualquer coisa assim. Então, eu gosto desse exemplo porque ele é bem simples, chega a ser bobo. Mas quantas vezes você já viu isso acontecer no consultório? Muitas, né? Principalmente aí você deu o exemplo do cara, mas a gente vê muito nas mulheres, né? Eu Isso. costumo dizer assim, né? Quando chega no consultório, eu quero emagrecer, eu quero por conta, e aí é o contrário, né? Por conta do meu marido, por conta de. Aí diz assim, mas onde é que está você, né? E onde é que fica o seu querer de fato para melhorar por alguma coisa, por satisfazer você, de se olhar no espelho, porque não há nada demais, gente, querer emagrecer para ficar bonita, ficar gostosa para você mesmo e até para o outro também. Agora, você colocar a outra pessoa em primeiro lugar, né? Aí já começa a complicar muita coisa. Porque esse desejo, ele provavelmente ele não vai se concretizar, né? Ou se concretizar, é como você falou, conseguir ali aquele objetivo, eu largo. E a gente sabe que quando a gente fala principalmente de saúde, né? E de mudanças é para uma vida toda. É aquela história que a gente também fala aqui o tempo todo. Não adianta eu viver uma vida toda me bagaçando e em 30 dias querer resolver. Eu desejo mudar em 30 dias. E mudou ali 30 dias, mas eu não tive consciência, eu não tive compreensão desse processo. Né? Eu não entendi, né, o processo. E a gente fala muito dessa caminhada. Eu acho que quando esse tema, né, quando a gente coloca, é porque às vezes fala muita coisa da área de saúde, mas isso tem a ver com saúde, obviamente. A gente fala muito das questões inflamatórias, intestino, hormônio, tireoide e tal. Mas assim, até para tratar isso, né? Até para tratar essas questões patológicas, a gente precisa trazer essa questão da mudança. Né? E dentro do consultório, eu acho que a gente faz isso muito bem, né? De mostrar esse querer, o compreender, entender o processo. Você está compreendendo por que você tem que largar o açúcar, sei lá, né? Você tem que estar entendendo, né? Por que você não é. Eu desejo largar o açúcar porque hoje eu encontro com uma insulina lá barreada. Né? Mas assim, compreendo o processo, compreendo o porquê da alimentação. Eu gosto muito que as pessoas também entendam muito a questão da estratégia alimentar. Né? Às vezes eu coloco lá uma dieta, né? Uma estratégia alimentar no papel, porque as pessoas gostam de um norteio, gostam de se guiar, gostam de ver o que, é que vai comer de manhã, meio-dia. Né? Mas assim, só o fato da gente conversar e mostrar assim, olha, a comida de verdade é essa, e você pode comer qualquer horário dentro do que está aqui, né? Dentro do que eu estou falando, mas as pessoas gostam dessas estratégias, né? De um papel, né? De um papel, ou então, hoje, né, do e-mail ou do próprio WhatsApp.
da estratégia alimentar em PDF. E eu acabei me perdendo, porque eu não sei nem o que eu estava falando. Gente, olha, eu tô aqui, mas eu tô aqui num sono. Então, eu disse, gente, cadê a hora que não chega? Eu tô aqui morrendo de sono, tô aqui caindo de sono. Mas enfim, é o O feriado desejado. você cansou mais do que descansou, não foi, filha? Foi também. Não, mas assim, foi um cansaço bom, né? Foi um cansaço que Faz deu para. parte. Não faz parte. Mas assim, é a questão mesmo que eu tava, do consultório que a gente está falando, né? Tá, agora eu lembrei. Do desejar alguma coisa, eu querer, mas assim, eu preciso compreender o processo. Não é emagrecer por emagrecer. A partir do momento que eu compreendo o processo, pode ter certeza que eu tenho uma adesão mais fácil. Eu levo aquilo ali pelo Perfeito. resto da minha vida, né, Adolfo? Perfeito, é isso. Cris, ó, compreender o processo, compreender a própria essencialidade do que você busca. Uhum. Porque talvez o mais difícil seja a gente entender que a gente é muito menos elevado do que nos fizeram pensar. Nós somos, pessoal, animais racionais, vamos colocar assim, e muitos atribuem muitas questões divinais a nós, não vou entrar nesse detalhe, tá? Tenho minha crença, cada um tem a sua, mas eu digo o seguinte, enquanto seres aqui que estão aqui conversando e agindo e fazendo suas coisas, nós somos animais ainda. E a essência da nossa mente ainda é baixa, ainda é animal. Então, na hora de definir esses porquês, uma dica forte que eu dou para vocês é que tentem achar porquês igualmente baixos. Quanto mais rasteiro for o pensamento, mais eficaz ele vai ser. Parece engraçado, né, Cris? Mas assim, a gente se mobiliza por 4 coisas. Conseguir comida, conseguir abrigo, se posicionar diante dos pares e prevenir a morte e incapacitação. Qualquer coisa que a gente vá precisar de esforço para alcançar, vai ter que passar por um dessas 4 anseios. Se os motivos que você tem não passam por aí, desculpa, mas a chance de você alcançar é muito pequena. E é importante que você consiga descer, sabe, desse pedestal da racionalidade grande ou supostamente grande, para poder chegar lá no animal e fazer, vem cá, o que eu quero de fato? Porque vamos pensar assim, Cris, vamos lá, ó. O que você quer? Você quer malhar ou você quer deitar e descansar? Não precisa pensar. O seu querer interno, primário, é deitar e descansar. A natureza é antientrópica. A gente busca poupar energia. Mas de repente você conseguiu desenvolver um gostar tão grande da atividade física, que aquilo gera um prazer, uma satisfação tão grandes para você animal, não é você racional, que o seu animal consegue escolher aquilo em detrimento de parar para descansar. Então é uma troca onde o que você vai receber tem que ser mais interessante ou melhor do que o que você tinha. Tem que ser desse jeito. Não tem como ser de outra maneira. Então é por isso que eu falo, viu, Cris? O pessoal vem às vezes perguntar para mim, Dolph, é a força de vontade, tem que ter força de vontade, tem que ter... Gente, não existe força de Não, vontade. O é. que existe é ter motivo para ter vontade. Isso. Então, se eu quero... Vá, diga. Não, pode falar. Se eu quero ter uma vontade, mas não tenho motivo, na verdade eu quero querer, sabe? E querer é engraçado, porque, Cris, eu acho que eu queria querer ter uma barriga de tanquinho, só que eu não quero. E aí? Uhum. Entende? Qual é o meu querer de fato? Ah, eu queria ficar forte igual o Superman do desenho animado. Isso toca no seu animal, isso toca na sua criança. Isso é mais eficaz do que dizer assim, eu vou desenvolver um corpo atlético para prevenir as doenças neurodegenerativas contemporâneas relacionadas à síndrome metabólica. Não vai para lugar nenhum, Não vai. porque uma criança não entende isso, um animal não entende isso, mas vá daí, Não, vá. e era justamente isso quando você fala, né? E a palavra que a gente usa também, que a gente está vendo muito isso, é o propósito, né? Eu preciso ter um propósito para alguma coisa. Se eu não coloco um propósito, né, no sentido de assim, olha, eu quero, sei lá, a gente está falando do emagrecimento, né? Então, mas se eu não colocar esse propósito de por que eu quero esse emagrecimento e entender o porquê desse emagrecimento, é para fins estéticos, ok, seja para fins estéticos. Né? A gente nem questiona essa questão de para fins estéticos, que besteira. Porque a gente vê muito hoje nas redes sociais, né? Emagrecimento para fins estéticos. Não, emagrecimento para fins estéticos também. Né? Agora eu preciso de um propósito. Porque é aquela coisa, o desejar, aí a pergunta é, eu desejo mudar, faz parte da mudança? Não. Aí eu já vou responder. Eu, na minha opinião, não. Porque eu só estou desejando, só está ali no superficial.
Então não faz ainda parte da mudança. É igual aquela frase célebre que a gente vê aí, a questão da cura, né? Que a cura já faz parte, né, do processo de ser curado. Será? O Quantas desejo de pessoas, se né, curar faz né, parte o do desejo processo de de se ser curar? curado. Então, assim, será? Eu acho que não, né? Embora essa frase foi escrita há milhões de anos atrás, Não, eu né? entendo o seu ponto de vista, eu Né? entendo o seu ponto de vista. Entendeu? É Então, porque assim, a eu gente não... pode se colocar de outra Sim, forma. Se você disser, por exemplo, a consciência da necessidade da mudança tem que fazer parte do processo de sim, mudança. Aí eu já, aí já sim. acho mais legal, entendeu? E Uhum, acho que encaixa. Porque a gente uhum, precisa. Olha, uhum. que legal. Já a Celene está citando o Lupicínio Rodrigues. Gostei. Ah, Então, assim, sim, sim. Não, inclusive eu é, gravei uns stories, né? E aí eu tava vindo para casa, eu tava saindo do consultório, e aí tava vindo, eu tava dizendo no carro, né? Que assim, eu acho que essa live vai ser até uma questão muito mais filosófica, né? mas E não tá ouvindo. Você está me ouvindo, Cris? eu tô te ouvindo. Está me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo? Catarina disse que não está ouvindo. Mais alguém com problema de áudio, pessoal? Acho que sou Vamos esperar que Catarina. tenha um lagzinho para a turma ver, para a turma ouvir a gente. Uhum. Que quando eu abri, o áudio estava ruim. A pessoa reclamou, eu mexi aqui e funcionou. Mas se você está me ouvindo, acho que estão me ouvindo, Eu né? tô te Então, ouvindo. tudo bem, tá? É, Mas e, é filosófico É mesmo. filosófico e a vida da gente são as questões filosóficas. E trazer justamente as questões de saúde para essa área da filosofia, e eu sou apaixonada por filosofia, eu me apaixonei por filosofia quando eu fiz história, né? E sou apaixonada assim, por filosofia. E quando a gente traz muita coisa de filosofia para a área da saúde, faz muito sentido em tudo. Né? E é justamente trazer, a gente, e assim, eu sei que você também gosta, a gente trazer o paciente à consciência, né? A consciência do que ele quer, desse propósito, do desejo, do compreender, né? Principalmente o processo. E a gente fala de tempo, as pessoas têm muita questão do tempo, né? Muito imediatismo, né? Eu quero para ontem, eu cheguei hoje e quero que o negócio aconteça amanhã. E a gente também fala da questão do trazer o tempo para dentro do consultório, eu acho que é um quesito importantíssimo, porque a questão do tempo é cada um no seu. Não é porque fulano conseguiu lá em 60, 90 dias que você vai conseguir. E não se cobre nesse sentido. Né? E aí a gente fala de tempo e fala de preço. Né? Eu acho que preço também é uma coisa também que eu coloco muito. Tem pessoas que não querem pagar o preço do desejo que tem. Porque aquele fulano conseguiu, mas você perguntou a ele o que foi que ele fez? Qual foi o preço que ele pagou? Né? O que ele abriu mão? Por que tem isso? O que, que ele abriu mão, né? De fazer? Porque se eu, aí a gente falando em emagrecimento novamente, a pessoa que quer emagrecer, que tem um propósito, que já traçou seu objetivo, que já conhece o processo, que tem o entendimento, que tem a compreensão, ele vai com certeza abrir mão de várias coisas. Ele vai ter que sim dormir mais cedo, porque ele vai malhar, né? Ele vai ter que sim deixar as besteirinhas porcarias, porque ele tem esse propósito, porque ele conheceu o processo, porque ele compreendeu, porque ele já está dentro ali do propósito, né? Então também tem essa questão, tempo e preço. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Preço e resultado. Olha, Cris, é legal isso que você falou, porque a gente passa por isso muito, né? Porque graças a Deus, pessoal, assim, muitos de vocês aí são pacientes nossos, eu agradeço a presença de vocês. Muitos de vocês vêm por indicação. E para nós a indicação é muito importante, porque a indicação ela já tem um pouco de uma certa chancela, né? Quem está indicando já está dizendo assim, olha, vale a pena você ir. Isso é bacana. E quando você chega a indicados, isso tem esse lado positivo, mas tem um lado negativo que é o seguinte. Às vezes fazer referência a quem indicou é Uhum. complicado, como o Cris falou. A gente não pode comparar resultados, não pode comparar pessoas, não pode comparar o preço que pagou e não pode, Cris, comparar os resultados que alcançou. Então, assim, aquela pessoa fez um esforço que você está disposto a fazer, primeiro. Segundo, se você fizer o mesmo esforço, você vai alcançar o resultado similar ao dela? E terceiro, o que foi que ela ganhou? Uhum. Porque às vezes o que ela ganhou para você é pouco. Pode ser que para você não interesse da mesma forma. Então, pessoal, não dá para uniformizar de jeito nenhum. Não tem como uniformizar nada disso. Realmente a gente precisa entender os quereres individuais para conseguir traçar essa linha, traçar esse caminho para cada um. Isso não é compartilhável, tá? Às vezes eu tenho muitos casais lá, mas às vezes eu tenho casais que vêm com essa conversa de o que nós vamos fazer? Eu falo, nós não. Não, Você vai fazer o seu, você vai fazer o seu.
Vocês podem se ajudar, ótimo, acho ótimo. Vocês podem compartilhar coisas, trocar figurinhas, né? E isso é sempre bom. Mas um estimula o outro é bacana. Mas assim, nada de nós vamos fazer. Porque não tem nós aí. Aí é cada um por si, né? Que seja apoiado, ajudado, estimulado, até porque não um pelo outro. Mas o mais importante é entender que cada trabalho vai ser individual. Então sempre, né, Cris? Não dá para comparar essas coisas. Não dá. Eu lembro, eu vi que eu tinha um paciente, inclusive era até lá da clínica, e ele foi, né, por indicação de uma médica, né, de Lauro de Freitas, uma ginecologista, colega, e ele foi. Aí ele falou muito bem e tal, mas ele fez o processo todo. Ele teve resultados. Foi interessantíssimo. E ele teve resultado, mas ele conseguiu colocar na casa dele algumas coisas, né? Das estratégias, então o pessoal começou a aderir. Aí ele trouxe o irmão. Aí o irmão veio, né? Fez o processo, demorou mais um pouco do que ele. E aí ele, o irmão, gostando do negócio, ele me traz o pai. O pai estava meio ainda cético, chegou, eu lembro que dizia assim, ele só quer comer filé. Eu disse, mas não tem só filé. Eu lembro que eu falava assim, não tem filé só na estratégia alimentar dele, não. Aí tá, o pai voou, me questionava muita coisa, né? Aí depois, semanas depois, ele trouxe a tia e a mãe. E aí, todo mundo querendo muito o resultado dele, que ele teve bons resultados, o irmão teve, mas não foi tanto como ele. O pai jogou pra cima. E a mãe, mas a tia me pergunta que até hoje eu não sei. Então você vê dentro de uma casa, dentro de uma família, onde a alimentação supostamente, né, é igual para todo mundo, porque hoje ninguém vai ficar fazendo mercados diferentes e fazendo comidas diversas. Mas assim, por mais que a comida tenha sido a mesma, né, dentro do processo que eles estavam fazendo, do almoço, do jantar, do café da manhã, mas esse querer não chegou para ninguém. Ou esse desejou, mas não chegou, porque eu lembro quando ele retornou, ele disse assim, pô, Cris, tá difícil. O pessoal chega no final de semana, não quer abrir mão da pizza, não quer não sei o quê. As saídas são demais. Você tá entendendo? Então, assim, aí você percebe, né, que por mais que seja dentro da família, é a mesma alimentação para todo mundo, talvez seja o mesmo projeto, mas não vai seguir, porque teve uns que entraram no processo, outros não. O desejo de um é maior do que o outro, e aí a concretização também vai ser maior, né? E a realização também vai ser maior. Então, são essas coisas que a gente sempre está buscando, pontuando, né? As necessidades são diferentes, né? As necessidades são diferentes, não dá. Não tem como. A gente não tem como compartilhar, pessoal, as necessidades no sentido essencial, tá? No sentido interno. Eu posso compartilhar necessidades no sentido externo. Eu posso estar num grupo de pessoas que estamos todos perdidos, no naufrágio, passando fome e precisando de água. Sim, mas as necessidades individuais ainda assim são individuais. E quando a gente traz para essas relações humanas de vontade ou de motivação ou de definir uma meta para poder alcançar, não é diferente. Então é importante que vocês pensem nisso, porque não dá para alcançar nada sem ter isso bem definido. Eu acho, viu, Cris, que hoje nós temos um problema muito sério que é o seguinte. Eu vejo muita gente falar sobre TDA, né? E tenho minhas críticas a isso, você já sabe. Eu realmente não concordo com 90% que se fala sobre esse assunto, mas eu falo que a gente vive uma crise, pessoal. A gente vive a crise do TDM. TDM é o transtorno de déficit de motivo. Sabe? As pessoas estão com falta de motivo. Nós estamos com falta de motivo. Motivos essenciais. Quer seja porque muito da vida urbana está facilitado, Sim. Quer seja porque talvez muita coisa tenha perdido o valor por falta de referência. Então você vê, por exemplo, quando a gente era novo, Cris, quer dizer, eu, né, que você só tem 25 anos, você não viu essa fase? Não, 25 mas, não, assim, pô, você não escolheu não, 35. 35, tá bom, então seja um pouquinho. Não, senão você não acredita, velho. Muito do nosso motivo quando a gente era menino era porque pai e mãe vai se chatear ou vai achar bom. Ou era porque Deus mandou e Deus vai ficar chateado com a gente. Vai dar um castigo. A gente pegou muito essa fase ainda. Sim, pegou. Só que esses conceitos eles foram se diluindo com o tempo. E hoje a gente nota que essas referências, independente delas serem boas ou ruins, viu, pessoal? Não estou falando que isso era bom nem ruim. Mas isso existia. Hoje não tem referência.
Da mesma forma, os horizontes estão muito nublados. Então, antigamente, a gente tinha mais ou menos que formatos de vida que a gente queria seguir ou não. A coisa era mais ou menos dentro de uma forminha. Embora eu estou dizendo, não estou dizendo que isso é bom nem ruim, eu só estou dizendo que isso existia. Tá? E hoje isso não existe mais. Então, noto, Cris, que isso mexe muito, porque isso tira um monte de motivos que poderiam funcionar na essencialidade, por exemplo, da preservação da vida e da incapacitação, da prevenção da morte e da incapacitação. E a gente acaba não tendo. Então a gente fica como? Meio solto, meio Perdido, assim, né? perdido. E quando você tem, eu observo também, sabe quando você tem até uma questão de um formato, você falando, eu vejo muito um formato muito repetitivo, muito copiado, copia e cola, tá? Eu não consigo, tem pessoas que não transformam aquilo, porque tudo bem pegar aquele formato, mas eu transformar da minha maneira. Ou pegar aquele formato e tentar colocar algo meu, muito mais uma personalidade minha, né? Mas não, o pessoal está muito no copia e cola. Eu copio aqui e colo e eu digo que é uma estratégia, eu digo que é uma forma de viver, eu digo que é um modelo a ser seguido, né? Mas não personalizo, não boto minha cara, ou né, personifico aquela coisa, ou transformo de alguma coisa. Não há nada demais no formato, tá? Agora eu preciso, e tem coisas que às vezes eu nem concordo. Poxa, eu nem concordo com isso. Ah, mas isso aqui, mas a maioria das coisas é legais, então eu vou copiar e colar aqui e dizer a todo mundo que isso aqui é legal, né? Você sabe que eu e você, a gente tem algumas coisas que a gente não concorda, né? A maioria das coisas a gente concorda, mas tem coisas que a gente não concorda. Mas tem E coisa tudo bem, normal. né? E tudo bem, e cada um tem sua característica e uma forma de trabalho, de lidar ou de mostrar. E aí eu coloco, e você vê que às vezes as pessoas, eu vejo aqui, né, os comentários da live, quando as lives estão gravadas, a gente vê muitos dos comentários, a dupla bacana, a dupla legal, a dupla, né, que resolve, que diz, que acontece, tá... Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas conseguem diferenciar a dupla, né? Diz assim, ó, ela tem Claro. esse jeito, a Adolfo tem esse. Talvez a Adolfo seja um jeito mais, e aí eu já ouvi isso, a Adolfo tem um jeito mais de pai, e eu tenho um jeito mais, né, da madrasta, né, de castigar, de jogar duro, né, e porque eu vejo isso no consultório. Dolfo, aí o pessoal fala assim, Dolfo disse que eu posso fazer isso, isso, isso. Não, não, né? Mas ele disse que eu vejo com a nutricionista. Eu disse, pois é. Exatamente, eu não falo Pois nada, eu é. falo mesmo com Então, vamos ela. lá. Não, quando existe uma questão de uma estratégia, não, você fala, comida de verdade. Ai, Não ai, coma grãos, não coma. E ai, coma caramba, carne, tá né? entendendo bem. Então, E aí, Lili falou que não pode concordar tudo igual, só não tem desafio. com Exatamente, certeza, exatamente. então não tem. Então, é justamente essas questões. E aí, voltando, né? A gente vê muito a compilação, né? E as redes sociais estão cheias da compilação. Mas, Cris, você sabe o que acontece? Hum, Por exemplo, quando a gente tem com as nossas discordâncias, isso é normal. Você vê, uhum, fazendo live aqui com o Arthur, eu e Arthur a gente já discordou várias vezes, fazendo live com o Marcelão, já discordamos várias vezes, já discordei com o Tássio, entendeu? E isso é normal, porque, pessoal, a gente concorda ou discorda justamente porque a gente reflete e pensa, e cada um tem uma bagagem diferente. Então, quando a gente está falando sobre opiniões, a gente pode discordar. Quando a gente está falando sobre técnicas, a gente pode discordar da aplicação, por uhum, achar que uma forma de aplicar seja melhor do que a outra. Mas quando a gente vai descer na essência técnica, a gente não tem como concordar ou discordar, porque aquilo é definido. Né? uhum, Então a gente não vai concordar ou discordar sobre como funciona a mitocôndria, porque isso não está sob o nosso crivo de interpretação. uhum. Aquilo ali funciona daquele jeito. E o fato da gente discordar nas coisas eu acho bom pra caramba. Porque cada vez que a gente discorda, a gente se força, eu sei que você também é assim, a gente se força a revisar as coisas. Então Uhum. eu trago um conceito que para mim é bom. De repente você me questiona num pedaço ou num todo daquilo, eu paro, pô, peraí. Se Cris questionou, eu tenho que dar uma olhada nisso de novo. Por quê? Porque eu respeito sua opinião. E aí eu me sinto obrigado a revisar aquele conceito. E pode ser que eu mude de ideia. Ou pode ser que eu reforce a ideia que eu já tinha. Mas isso é importante porque, Cris, uma coisa que eu já falei para vocês em aula e falo para todo mundo hoje em dia. Cara, quanto
mais certeza você tiver de uma coisa, mais motivo para você parar, voltar e revisar tudo. Quando você perceber que está com muita certeza, para. Volta lá no início, revisa de novo. Porque você está com muita certeza, porque você já deve estar errando alguma coisa. Isso é batata. Pode escrever o que eu estou dizendo. E outra coisa, só para fechar esse conceito. Eu já falei isso, vou falar de novo. Eu adoro quando alguém me mostra que eu estava errado, porque é a única oportunidade que eu tenho de ficar menos burro. A única oportunidade que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é quando alguém prova para mim que eu estava errado. Né? Então é isso aí. Então tem que ser assim, não pode ser diferente disso, não. Com certeza. A Joelina, ela falou um negócio interessante assim, foi dado muita liberdade e não se sabe o que fazer dela. O barco perdeu o leme, né? E acho que é Boa, justamente Jo, isso, boa, né? Jo. E Não, Jo, eu vou até falar um pouquinho. Eu gostei do que ela disse, não, vou falar eu uma também coisa achei, assim. olhei aqui, eu achei interessante, porque é algo que a gente está falando e a gente vê muito, né? Se perder o leme, né? Isso. E ficar solta a Mas é deriva. que eu prefiro dizer assim, que a gente tem o leme, só que não sabe para onde posicionar, sabe? Uma coisa Uhum. muito conceitual. A gente não tem mais aquelas regras bem definidas para dizer, olha, então eu vou crescer, vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, sabe aquela sequência? E volto a dizer, pessoal, eu vou repetir isso 1000 vezes para ninguém me entender errado. Eu não estou dizendo que o formato que existia era perfeito, não estou dizendo que a gente tinha que voltar para o formato que existia. O que eu estou dizendo é que o fato de que existia um formato tornava mais fácil muitas tomadas de decisões para a maioria das pessoas. Não era para todo mundo, para algumas tornava mais difícil. Tá? Uhum. E assim, o fato de não termos mais nenhum formato, para mim isso é um problema, porque a gente tirar o formato que existia porque ele não era talvez o melhor, beleza. Mas vamos fazer assim, quando a gente for apontar uma falha, vamos propor uma solução, né? Porque Sempre, eu né? sinto às vezes falta, justo, eu sinto falta às vezes, Cris, para os mais jovens principalmente. Porque, por exemplo, você tem uma vida dentro de uma sequência mais ou menos clássica, como a gente aprendeu. Eu também tive isso durante a maior parte da minha vida, mais ou menos aquela sequência clássica que a gente aprendeu. Eu diria que a gente já cumpriu os papéis, a gente já preencheu os quadradinhos, né, da lista. Uhum. A gente já ticou os quadradinhos. Mas quem chega mais jovem agora, se vê diante de um mundo que, cara, dizer com sinceridade, eu não queria ter 16 anos hoje, nem 18, mas nem embaixo de porrada. Não é não? Não, com certeza, tá muito difícil. Acho que para eles também tá difícil, né? Ninguém sabe para onde ir. Até a questão de nós mesmos, como os pais, né? E a gente às vezes fica sem entender esse processo deles, né? E do que fazer, porque as informações são muitas, né? E a gente diz assim, informações são muitas, conhecimento é pouco, porque existe uma diferença, né? Então, assim, a informação está muito. Então, os meninos têm informação hoje muito fácil, né? Da internet, baixa no Google, dos jogos, da própria escola. E eu agradeço, assim, eu gosto muito de livros também. E gosto quando o meu menino ainda gosta de ainda pegar livros, que tem aquela leitura mais antiga, porque eu sei que vai existir um padrão e que ele vai, e ele vai trazer para essa realidade da agora, né? E eu sempre digo a ele, leia, não tenha isso somente como a verdade, mas tente trazer isso para a sua realidade, porque eu acho que é isso que está faltando. Né? Eu tentar ver a realidade, as pessoas estão muito assim, oba, 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 não, oba, oba. E principalmente os meninos, né? A gente fala assim, os meninos, essa galera de 16, 15 anos, ninguém sabe o que é ainda, né? Ninguém sabe se quer ser menino, se quer ser menina, que está muito confuso e tudo bem, né? Mas existe essas questões. E a Outra mudança, confusão. é muita confusão. E aí, justamente, também a gente fala, né, dessa questão da mudança, que não está sendo fácil para ninguém. E uma Isso coisa aí. que, para a gente entrar, né, num outro tópico, mudança, eu acho que remete muito também à questão do medo, né? O que é que você acha? Com certeza. Não, encaixa no que eu ia te falar agora. Ah, O medo, né? Vamos lá. Se tem uma coisa que ajuda a gente a definir nossas escolhas, nosso arcabouço neuroquímico, que depende muito do nosso equilíbrio hormonal. olha, O equilíbrio peraí, hormonal. rapidinho aqui. Olha, Nil disse que eu estou com visual de 30. Muito obrigada, Nil. Até aquele sono até passou. Coisa boa. Agora, pronto, ela não dorme mais hoje. Não, agora não vou dormir.
Coisa boa. Vai lá. Mas essa coisa da vontade, da clareza do pensamento, da percepção, de saber o que quer de fato, isso tem uma relação com o equilíbrio hormonal. Então eu gosto de lembrar disso, Cris, porque assim, existe uma falha conceitual muito comum entre os próprios profissionais em falar em hormônio como se fossem coisas para transar, né? Uhum. E eu fico puto com isso, porque, gente, pelo amor de Deus, os hormônios esteroides, e vamos parar de chamar de hormônios sexuais, porque esse nome é ridículo, são hormônios esteroides, tem milhares de funções importantíssimas no nosso corpo. Eles têm muitas funções. Então, por exemplo, manutenção da atividade cardíaca e manutenção da atividade cerebral dependem muito de testosterona, por exemplo. A boa circulação depende muito de estradiol e de progesterona. Um bom sono e saúde óssea dependem demais de progesterona. A neuroregeneração também. A memória, o raciocínio, a jovialidade mental depende muito da androstenediona e do DHEA. Sabe? Então, assim, os caracteres masculinos mais brutos e mais finais ou secundários, como o pessoal chamava, depende muito da dihidrotestosterona. Então, assim, os hormônios esteroides fazem muitas outras coisas. Lembrando que o cortisol também é esteroide, a aldosterona também é esteroide. Tá? Então, assim, grande Renildo, um abraço, irmão. Oh, satisfação tê-lo aqui também. Obrigado. Então, os hormônios esteroides têm muitas funções. E essas funções permeiam também o estímulo ao equilíbrio neuroquímico. Então, a sua neuroquímica depende do seu equilíbrio hormonal. E da sua neuroquímica depende a sua coragem ou não para a tomada de decisões. Então, Cris, quando a gente tem um paciente que está precisando tomar decisões, uma das coisas que a gente tem que olhar é como está esse arcabouço neuroquímico. Uhum. Entendeu? É muito importante que a gente tenha esse cuidado de equilibrar a saúde hormonal das pessoas, para justamente fazer com que elas possam identificar com mais facilidade e mais clareza quais são os seus quereres reais. Veja, a gente acaba dando uma volta e vai chegar em outros lugares, porque quando a gente dá essa volta, a gente vai cair lá na saúde intestinal, vai cair lá na nutrição, certo? Vai cair na escolha dos alimentos e os micronutrientes, e na capacidade de absorção, que depende da saúde da mucosa, e a saúde da mucosa que depende também da síntese de colágeno, por exemplo, que tem interferência na estética no sentido de beleza, mas principalmente na estética no sentido de equilíbrio, harmonia e proporcionalidade. Então, tudo conectado, levando, né, a essa questão que envolve tomada de decisão. Então, sua tomada de decisão tem relação com a qualidade da sua unha do pé? É possível. É possível. O que não quer dizer que você tenha uma relação direta, mas você pode ter 1000 relações indiretas. Pode ter, não. Você terá. Então, eu gosto que o pessoal entenda essas coisas, porque eu fico muito chateado, viu, Cris? Quando eu vejo pessoas julgando as outras por suas decisões de forma muito simplista. Eu digo o seguinte, gente, as decisões de cada um têm que ser respeitadas num nível muito profundo, porque o arcabouço informacional e vivencial, tudo que aquela pessoa acumulou ao longo da vida dela, de vivências, informações, conhecimentos, aprendizados, que levou ela a tomar essa decisão, é muito particular. E a gente não pode julgar... Ou não tomou, né? Ou não tomou, ou não tomou. Não levou A a gente não tomar pode alguma decisão. julgar, não estamos dentro da cabeça dela. Né? Então é isso, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não quer dizer que a gente vai ficar relativizando conceitos, a ideia não é essa, não é mesmo, tá? Mas quer dizer que a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente tenta se colocar nas sandálias do outro. Né? Tem que tomar muito cuidado para tentar fazer isso de uma forma mais sensata. Né? Ou, de preferência, fazer menos e ouvir mais e simplesmente tentar aceitar o que o outro está escolhendo. Isso. Trazendo um pouquinho dessa questão que você levantou aí, né? E a gente falou dessa mudar vai implicar medo. E aí, quando a gente. Aí, trazendo também para dentro do consultório, você falou das questões hormonais, e a gente entende que quando a gente vai estudar, que a gente vai ler, que vai observar aquela fala daquele paciente, né? Essa questão do desejar mudar, mas eu não mudo. E a gente percebe quantas vezes a gente pegou o exame de um paciente, né? E a gente assim. Nossa, esses hormônios estão tão assim em desarmonia, em desequilíbrio, que não vai fazer você nunca querer mudar. Você mudar. O querer você até pode ter, que está ali, muito superficial. Mas assim, a atitude
né? E aí a gente vai falar de atitude, da questão da mudança, da transformação. Muitas vezes não acontece, não é por conta da pessoa, né? Não é esse medo, o medinho, não. É muitas vezes está faltando a energia necessária, né? Aí falando de energia celular, né? E a gente vê muito isso. Então, é uma outra coisa que a gente também fala nesse momento de mudança, de desejo, né, de mudar, dentro do processo da mudança, é justamente também fazer análises bioquímicas, né? Existe um contexto histórico, vai existir um contexto histórico, vai existir um contexto cultural, vai existir um contexto até religioso, né, da questão que você falou, né, uma questão muito assim, da minha família, eu tive uma formação religiosa dessa forma, então eu não vou fazer isso porque talvez seja pecado, sei lá. Mas existe também, né, dentro dessa questão química e bioquímica, coisas que vão impedir de você, da pessoa fazer. A gente vê muito, e a gente já discutiu umas 2 ou 3 pacientes que usam anticoncepcionais, né? E no momento que a gente fala assim, se quando você tirar esse anticoncepcional, a gente tem até medinho, né? No sentido de que você vai se transformar naquela mulher assim, ó, pá, tá, fazer acontecer, e aí vai com cautela, né? Porque a gente vai arrumar seus hormônios, vai organizar aqui alimentação, você vai começar a fazer atividade física, e aí de repente você tirou esse anticoncepcional, né? De repente você até mude de uma forma que você nem se reconheça. Então, olha quanta coisa, né, que eu fico, às vezes eu paro, às vezes eu fico viajando, né? Eu digo assim, pô, quanta coisa dentro de um consultório que a gente descobre, né? Que a gente faz e acontece, e que as pessoas mudam, no sentido não porque a gente faz com que elas mudem, mas que a gente dá o norteio para que elas mudem, às vezes através somente de um ajuste, né? Não é De um bacana hormônio, demais? né? De Não um é bacana demais? micronutriente. Eu fico viajando, às vezes, eu fico assim, apaixonada Eu por essas também. questões. Se eu fosse nutricionista, eu seria nutricionista. Se eu não fosse nutricionista, eu seria Ó, nutricionista. Porque não tem Joelina muito. falou, então o Sim, desequilíbrio hormonal afeta a força de vontade? Jo, com com certeza. certeza. Com certeza. E olha, pessoal, quando a gente fala desses temas, e Cris citou agora um exemplo que eu gosto muito, que é essa coisa do uso do contraceptivo, né? Que a gente teve a oportunidade de compartilhar pacientes e ver isso Aham. acontecer juntos, né? Que é uma coisa que eu falo há muitos anos, eu sou muito criticado por isso, mas eu falo, observe que você vai ver. De fato, nós temos muitos aspectos da nossa psique que são moldados para lá, ou mais para lá, ou mais para cá, pelo equilíbrio hormonal. E aí você pode pensar, poxa, então você está dizendo que nós somos robôs hormonais? Eu não estou dizendo isso aqui agora na frente de vocês, mas talvez sob uma análise um pouco mais criteriosa, não apenas hormonais, mas também hormonais. É possível que a gente diga isso em algum momento. Tá? E eu não estou, de forma alguma, pessoal, querendo negar aqui qualquer divindade da criação humana ou coisa do gênero. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que o equipamento instalado aqui agora, ele funciona dessa forma. Então, assim, é como se a gente estivesse tomando mais conhecimento e entendimento do veículo que a gente usa. Né? E começa a perceber que ele tem muitas maravilhas e que ele também tem algumas limitações. Né? E essas limitações precisam ser respeitadas. Sabe por quê? Porque quando a gente não respeita essas limitações, a gente tende a errar mais. Se jogar em coisas que a gente não vai dar conta. Tá? E acreditem, isso é pior do que você simplesmente entender e aceitar que você não é tão porretão como você pensava que fosse, mas você dentro do porretinho que você é muito bacana, Uhum. sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter essa humildade antropológica, sabe? Vou chamar assim, Cris, humildade antropológica. Cris Pita tem 2 perguntas aqui, ó. Tem? Qual é? Diga aí. Deixa eu ver. Olha, Ah, quando você está lendo aí, se ela colocou aqui também, né? Acho que não sei se é uma canção, né? De Lenine, falando também sobre medo. Eu disse que essa live ia ser filosófica, poética, é. chorosa, religiosa. Aqui. Ó, Dani, ó, alguém ia falar sobre isso, alguém já comentou aí, pessoal, que eu não consegui acompanhar. Sim. Dani, comentaram sobre a decisão do CRF sobre proibição de terapia hormonal? Vamos lá, ó. Não foi isso. O Conselho de Medicina proibiu alguns usos de hormônios, tá? Numa resolução que saiu, se não me engano, ontem. Como o uso de hormônios para fins estéticos, né?
apesar de não definirem bem o que seja isso, né? É. O uso de SARMs, eles vedaram ao médico, né, prescrição de SARMs. Isso são decisões que têm caráter disciplinar, né? Então, em tese, a gente não pode, na verdade, a gente não deve, né, prescrever, mas que eu acho um pouco difícil ser seguido tudo na íntegra, porque tem situações onde há patologias que a gente precisa prescrever essas coisas e como é que vai ficar isso. Então, eu acho que isso abre uma discussão. Uma discussão que eu acredito que precisa acontecer, sim. Tá? Eu não sou contra essa discussão. Eu acho que a discussão sobre o uso dos hormônios, como tem sido usado pelos médicos hoje, ela é importante e necessária. Eu trabalho com hormônios há 22 anos, pessoal. Eu digo para vocês, o que está se fazendo hoje é no mínimo estúpido. Tá? Não é para ser feito dessa forma. E eu acredito que a discussão é saudável e necessária, desde que ela ocorra na forma de diálogo real. Porque, infelizmente, o que a gente costuma ver acontecer são órgãos descerem a marreta de forma unilateral, dizendo é assim, é assado, sem querer ouvir o outro lado. Não sei como isso vai acontecer depois, não imagino como vai se resolver, ou se vai parar por aí. Tá? Estou observando. Como a maior parte das coisas que foram proibidas eu já não faço, para mim não é um problema, porque eu já não faço, porque eu já considero errado, eu não preciso do conselho estar me dizendo isso. Uhum. Né? São coisas que elas não são corretas. Mas tem algumas coisas ali que a gente precisa ver direitinho Sim, como é que vai com ser o certeza. limite. Eu acho que Né? quando eu li, né, também alguma coisa da resolução, e quando eles colocam lá, não tem nada cientificamente comprovado usar hormônios para a questão do envelhecimento, blá, blá, blá. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque, É, Cris, você sabe o que acontece? Eu acho a engraçado questão que às óssea, vezes aí fala assim, a questão óssea, né? Aí, algumas dessas resoluções elas saem talvez de uma forma apressada. Mas eu acho que quando eles falam da parte estética, que é essa que Dani está falando aí, eu concordo que o uso está sendo feito de forma incorreta. Meu questionamento sempre vai ser o seguinte: eu não acho que a ideia seja proibir. A ideia é normatizar e fazer uma fiscalização ativa. A uhum, gente não tem isso hoje em dia direito aqui. Né? Nossos conselhos funcionam muito sob excitação. O de vocês é a mesma coisa. sim, Sob denúncia. Né? isso. Então, isso eu não sei, pessoal, eu acho complicado. Então, assim, eu não sei nem se eu concordo com a existência dos conselhos da forma como eles são, tá? Mas é outra questão para outro Aí, dia. A gente pode até outro trazer dia. um convidado para conversar sobre isso com a gente. Mas eu acredito que as profissões precisam ter suas normas de conduta, sim, bem claras e definidas. Seus limites, sim. Para o médico não é para ser diferente. Então, eu vejo o lançamento da resolução como alguma coisa talvez um pouquinho assodado, né, um pouquinho apressado, talvez devesse receber um tratamento um pouco mais detalhado, até para que a resolução fosse mais detalhada, é muito curta, é pequenininho, não se trata um tema desse tipo dessa forma, tá? Mas eu acho que a iniciativa de trazer o tema para discussão é boa e Uhum. necessária, sabe? E para que a gente possa, de fato, colocar as ideias na mesa, voltar. Gente, a gente precisa voltar a discutir, dialogar. Criou-se uma imbecilidade ao longo da pandemia de que na área de saúde tudo está publicado e definido. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Nós temos pouquíssimas certezas, pessoal, sobre a maioria das coisas. Na verdade, toda vez que vocês forem um profissional de saúde que tenha certeza demais, é melhor vocês correrem, Uhum. tá? Porque ele provavelmente não sabe o que está fazendo, está querendo te enganar. Eu de nada, Dani. Saudade de você, viu, Fia? Então, assim, saibam, a gente tem muito poucas certezas. Então, Uhum. não dá para a gente querer aceitar qualquer comportamento de qualquer tipo de órgão de forma unilateral e assodada. A gente precisa do quê? Vamos sentar na mesa, vamos conversar sobre o tema, vamos ver quais são os posicionamentos, quais são as evidências que os lados expõem. Aqui essas evidências nos levam, tá? Uhum. Para que a gente possa promover a única coisa, Cris, que tem que ser importante, que é o benefício à saúde das pessoas. Sim. Porque eu te digo, quantas pessoas eu já beneficiei de forma absoluta que me agradecem até hoje pelo uso de uma reposição hormonal ou de uma hormonioterapia específica que tem indicação médica, não é uma coisa feita à toa, tá? Então, é uma coisa que precisa ser mais bem discutida. Então, pronto, eu não tinha falado sobre esse tema ainda, bom que Dani chamou a atenção e eu não ia deixar de falar.
Qual é a outra pergunta que você falou? Lila está dizendo, duvide daquele que tem absoluta certeza sobre qualquer coisa. Exatamente, Lili, concordo. Não, a pergunta era só essa, que Dani tinha feito em duas partes, Ah, tá. dois pedacinhos. A É, pergunta era Joelina essa. também, ela disse que talvez o uso imediatista, né, tenha causado essa tomada de decisão. E as pessoas querem tudo para onde foi o que a gente falou, né? Eu acho que Jô, mostrar mas muito deixa eu essa falar. questão. Sim, fala. Eu vou falar um negócio que. Joelina falou um negócio importante demais, mas Jô, deixa eu te falar. Você não está errada, não. Só que, para mim, o maior culpado nessa história são os profissionais. Não são as pessoas É com isso que eu ia, imediatismo, não. é isso que eu ia Porque, Jô, quem falar. assina a receita é a gente. Então, assim, essa historinha que eu ouço alguns colegas falarem, né? Ah, mas o paciente ficou insistindo, eu fui lá e dei a receita. Gente, está errado. Ou então, assim, ah, o paciente quis, eu fiz, problema dele. Não, o problema não é dele. Porque a Uhum. função educacional é do profissional de saúde. Então, nós temos por obrigação funcional esclarecer aos nossos pacientes os porquês sim e os porquês não. Uhum. A gente tem que fazer isso. Então, assim, se você me perguntar, Adolfo, de quem é a culpa dessa confusão? É dos profissionais, especialmente dos médicos, tá? Especialmente, não somente. É de todos? Não. É de um pequeno grupo, mas um pequeno grupo que sabe fazer uma bela de uma cagada, sabe? Isso aí é um negócio que sai espalhando pelo chão e pela parede. É, E isso realmente atrapalha o trabalho da gente e coloca em risco a saúde é a das pessoas. Isso não está questão certo. do mostrar a visibilidade do que ele faz, né? Eu pego um paciente, Também. né? Eu pego um paciente, eu arrumo lá esteticamente o corpo dele e digo a ele, agora vai lá nas redes sociais, né, que é o que a gente tem hoje, para hoje, mostra lá seu corpo e anuncia do que é que você está fazendo, o que é que você está tomando, de que forma. E aí só vai falar dessa parte estética. De repente o cara até precisava do hormônio em si, para outras questões. Obviamente que é consequência, que aí eu chamo de consequência, né? Essa melhor estética seria a consequência. Ok, mostrou ali algo bacana, né? Mas só se fala desse lado, né? E é por isso que eu acho que é por isso que toma essa proporção, né, da proibição, tal e tudo, porque quando se fala da estética, porque muito foi isso. Talvez, não estou dizendo que tenha sido isso, eu faço uso, né, do hormônio X, Y, Z, por uma questão que está demandando no momento, mas, obviamente, que a consequência de melhorar, né, esteticamente, aparece. E aí eu só vou mostrar isso e vou dizer que hormônio X é bom porque me botou as pernas lá em cima, o braço, isso e aquilo, né? Então, talvez eu acho que esse é É o caminho bumbum que a gente na está vendo nuca, no mundo. Cristiana, É doutora o bumbum na Cristiana. nuca. E o que mais? O que mais eu desejo de Deixa eu mudar? ver. Pessoal, vocês têm perguntas para fazer, que a gente já está chegando perto do final. Uhum, Se alguém tiver alguma pergunta, manda para nós. Eu gosto de fazer essas lives sim. com esses temas mais assim abertos, sabe, Mais Cris? Eu acho abertas, legal. né? Porque eu acho que todo mundo tem uma questão, né? A gente falou do medo agora, a gente falou das questões, né, de não se colocar em primeiro lugar, né? Eu sempre tenho algo para protelar, porque eu tenho que fazer isso, não, porque isso tem dentro da uma relação que eu faço da minha vida, isso na mente, né? Talvez agora essa mudança não seja para agora, né? E a questão é, será que se eu não tento mudar hoje, eu vou estar daqui a um ano reclamando das mesmas coisas, né? Se eu não fizer essa mudança de, Você sei lá, só eu vai preciso chegar se você sair do lugar, sair né? do lugar, né? É, E não não dá para tem chegar sem sair do como. lugar. Não tem Uhum. como. E, Mas, Cris, oi, você vê, a gente for por aí, a gente cai em um monte de conceitos filosóficos antigos, sim, até o próprio conceito de tomada de decisão e ação e tudo mais, tudo isso é muito válido. E a gente pode conversar sobre isso várias vezes e eu acho o tema fantástico. sim, Mas é como eu falo aos pacientes hoje, na prática, né? O que você faz, o que você busca, né? E o que você está disposto a entregar para conseguir o que você está buscando. uhum, Essas respostas têm que estar na sua mão, senão você não vai conseguir fazer. Então, antes da pessoa procurar, por exemplo, eu vim aqui porque eu quero tomar um remédio para emagrecer, né? Ela precisa ter aquela consciência de que sim, você quer emagrecer para quê, por quê, como, onde, quando, onde vivem, como se reproduzem, tudo mais. bem isso aí. Senão não vai. Então são conceitos Não vai. simples, são coisas que, às vezes quando eu falo, o pessoal até reclama, Adolfo, mas isso é muito simplinho. Eu falo, pois é, pessoal, a gente falha mais no simplinho.
No Não é simples. não, doutora Cristiana? Com certeza. E se a gente sabe que todos os dias a gente tem uma escolha para fazer, né? E essas escolhas, ela vai estar entre mudar ou repetir. E Entre mudar ou aí, repetir. entre mudar e repetir, e qual será essa escolha, né? Eu vou mudar realmente o que eu desejo, o que eu quero, ou eu vou repetir aquilo, aquela mesma história, aquele mesmo lero-lero. Então é isso, Mas gente. Eu você acho quer que ver uma foi, né? coisa, Sim, Cris? fale, Com, fale. com, com um detalhe. Você querer repetir a mesma história, o mesmo lero-lero, é o direito que você tem. Claro. Você pode querer, né? E assim, é importante que as pessoas tenham consciência de que isso não é bom ou ruim, né? Isso é muito assim, ó, o que você escolhe e as consequências que você vai ter disso. É muito pessoal, sabe? Até, Não, é o que a até gente esse falou no conceito de bom início, ou né? ruim, É né? muito pessoal, é muito tempo, é muito momento, né? Eu acho que é muita questão da bagagem que a pessoa carrega, né? De ter alguém que oriente também tem isso, né? Ter a questão, e aí acho que alguém falou aqui, se desejar versus querer, né? Eu acho que existe uma linha muito tênue nesse sentido, né? Do desejar e querer, ou talvez se confundam, né? Também. Porque desejar, porque assim, eu fico muito assim, desejar e querer, eu vejo muito uma linha muito tênue, estão muito ali, se confundem, né? E a grande questão é assim, a concretização, né? E às vezes acontece até uma transformação, uma mudança que eu nem desejo tanto, né? E eu que nem quero tanto. Mas acaba acontecendo, porque também tem isso na vida da gente, né? Com Das coisas, certeza. as coisas acontecerem sem a gente imaginar. Talvez tenha dado algum sinal, talvez, que eu acho que também tem isso, viu? Eu acho que as coisas que tem que ser, eu acho que elas já são, né? E nosso grau de controle é muito pouco ou É nenhum, né? isso, Mas bem olha, por aí. a Joelina falou uma coisa importante. Não teremos resultados diferentes se continuarmos a fazer as mesmas coisas. De Sim, sim, fato, sim. é isso. Mas é bem sobre isso, sabe, Jô? Porque assim, eu posso querer que mude, eu posso querer que não mude. Aham, E eu posso acreditar que quero que mude, quando na verdade eu não quero que mude, ou posso acreditar que eu não quero que mude, quando na verdade eu quero que mude. O aham. entendimento desse querer, pessoal, é uma hora que eu acho importante demais valorizar de forma extrema o trabalho do psicoterapeuta. Uhum, Né? Os nossos colegas psicoterapeutas entram nesse trabalho assim com os dois pés, porque é quem vai te ajudar a justamente conseguir fazer essa distinção, né? Entre o que de fato você quer, o que você acredita que sim, quer, o que você isso. gostaria de querer, né? E na hora que você consegue definir isso, aí abre, clareia tudo e fica muito menos difícil as tomadas de decisão. Que aí, como você falou, né? A gente abre aí um parênteses para esses profissionais, né? Que acho que ajudam demais. Eu acho que trazem, como você falou, essa consciência, né? Obviamente que vai ter profissionais e profissionais, como tudo, né? Como todas as profissões. E hoje eu gosto muito que hoje, eu sempre falo isso, antigamente a gente se limitava muito à questão muito da psicologia, né? Hoje tem um leque muito grande das terapias, né? Principalmente essas terapias mais holísticas. E aí você escolhe o que mais lhe agrada. Eu ainda não consegui achar. Eu, Doutora Cristiana, você é muito difícil, eu doutora só Cristiana. difícil. Eu não consegui achar um assim que, não, eu vou, acho que eu boto um tênis e vou correr. Acho que essa é uma terapia que ainda me ajuda muito. Ou vou jogar ferro para cima, né? Mas enfim. Mas assim, eu vejo assim uma gama muito grande, né, dessas questões da terapia para ajudar, inclusive nessas escolhas, né, ou mostrar, né, moldar a sua escolha ou sair dessa zona de conforto, sair dessa zona do medo. Eu acho que são profissionais que ajudam muito e a gente sempre indica, né, Adolfo? Não tem como, a gente já fez várias lives aqui com diversos profissionais, né, da A área gente da terapia, da indica. psicologia, A gente faz né? referência, tem lá na Salos também, lá na clínica nós temos vários profissionais que Uhum, se dedicam a essas áreas. Então, assim, tá dado esse recado, pessoal, a importância de trabalhar a mente, certo? Até para dar mais clareza, sua percepção e sim. entendimento. Isso, porra, eu não sei, Cris, eu acho que isso talvez venha antes de tudo, ou venha junto com o cuidado do intestino e da E da alimentação, alimentação, sabe? isso. Tá lá na base também. Né? Tá junto aí lá na base com essas outras Ô, coisas importantes também. Rodolfo, sabe o que eu percebi? A galera aqui, tá? Gosta muito dessa.
desses temas, né, mais abertos, né, e a galera filosofa realmente, a galera traz assim, frases interessantes, né, Lila mesmo, ela disse, tem que passar pela tempestade para poder se maravilhar com arco-íris, e é bem isso, e é aquela história que a gente falou no início, você quer pagar o preço que fulano pagou, né, você quer passar por essa tempestade, porque até ele ver o arco-íris, ele passou por uma tempestade muito grande, né? Às vezes tempestades terríveis. Com certeza, abriu mão de diversas coisas e teve que se despedir, porque eu ainda tenho essa questão. Escolhas é uma questão também de despedidas, né? Se faz essa relação muito. Aí Joelina também, ela assim, não teremos... Ah, você já leu essa de Joelina, mas teve uma da Nutri aqui, Thalita, querer mudar envolve muito autoconhecimento. Uma das coisas mais difíceis de se adquirir. Né? E autoconhecimento, Thalita, é algo também que corre naquela história inicial que a gente falou. Está muito na questão do copia e cola, né? Cris, sabe qual foi o meu problema com o autoconhecimento? Sim. É que aí eu fiz uma piadinha comigo mesmo, me chateei e briguei comigo. Estamos sem nos falar há um tempo. Há um tempo, né? Você está nessa guerrinha com você mesmo aí. Gente, a contribuição de vocês foi assim maravilhosa, né? Eu acho que foi sensacional. A gente sim poetizamos, filosofamos, né? Trouxemos ciência, assim, né? As práticas do consultório, as práticas clínicas, e que tem tudo a ver. Não tem como, a gente fala, né? Não tem como desassociar. É por isso que a gente trabalha dessa forma integrativa, né? Saúde de forma integral, integrativa. Porque não tem como desassociar o seu querer, ou o seu desejo, ou a mudança que você precisa fazer, que eu reconheço que você precisa fazer, porque a sua fala, os seus exames, os seus gestos, me diz que precisa de uma mudança. Mas não sou eu que vou fazer você mudar. Eu acho que aí vai depender do seu tempo, do seu momento, né? E que esse desejo seja tão grande, né, a ponto de você realmente assim, não, o momento é agora e a decisão está tomada. E aí transformar, lindo, né? Concretizar isso, né? É isso aí. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Cada um à sua maneira vai conseguir alcançar o que se proponha, e eu desejo a todos vocês essa vontade, essa capacidade de se compreender melhor seus quereres, busca ajuda para isso, é sempre importante, para que possa facilitar, né, a caminhada, o crescimento de cada um. E é isso aí. E agradecer essa live bacana, que realmente a contribuição do pessoal hoje, ó, foi sensacional. Muito boa, foi sensacional, muito boa mesmo. Esse tema que a doutora Cristiana botou foi fantástico, gostei muito. Vou fazer um tema tão bacana quanto esse na próxima. Algo que envolva, por exemplo, poeira em alto mar ou fogo no espaço. E aí a gente conversa sobre isso. Aí primeiro você vai, faz o teste, tudo, depois você volta para contar a gente. Viu? Ok, meu querido, agradecer, né, mais uma vez aí a todos, agradecer a você por essa live de terça-feira, retornando aí as lives de terça-feira, 19h51, 53. A gente está aqui, a gente pede que vocês também dêem sugestões de temas, que a gente fica um pouco perdido, às vezes a gente já falou 3 anos praticamente de live, a gente já falou quase tudo, e a gente fica querendo entender um pouco, né, quando a gente traz esses temas, eu vejo muito de uma demanda das redes sociais, porque hoje é o que a gente mais trabalha, ou numa demanda das falas dos pacientes no consultório, né, e das experiências vivenciadas. Mas a gente queria ouvir mais de vocês também, né, vocês darem sugestões, né, e o que a gente puder falar, a gente fala, o que a gente também não souber, a gente traz um profissional, como a gente já está na hora de trazer alguns profissionais, né, acho que a gente já deu um tempo aí, já está na hora de a gente buscar alguns profissionais que tragam mais, que ajudem mais, até a gente mesmo, né? Porque quando a gente traz, a gente aprende, né? Com certeza, não tem dúvidas, né? Certeza. Enfim, bora isso. Fazer, né? Então, valeu. Obrigado. Vou postar agora, viu, Cris? Vou botar você no Collab. Pessoal, essa live vai estar gravada. Ela também vai ser portada no YouTube. Quem ainda não está lá no canal, por favor, se inscreve. Medicina de Atitude, o canal no YouTube. Tem 71 vídeos lá, se não me engano, agora, tá? São lives antigas, lives novas, alguns cortes, alguns shorts. Tem short lá com a doutora Cristiana. Viu a gente falando da canequinha? Eu de short? O pessoal na live. Não, eu de short não. Shorts. Te peguei agora! Ah, te peguei! Tá certo.
E agora, quem não está lá, por favor, vai lá que ajuda o coroa aqui e vamos em frente. Semana que vem está aqui de Ó, volta. Lila falou que é para falar sobre nutrição oncológica. Cara, Acho se que você quiser, eu topo. é uma boa também. Agora a É gente uma chama boa, ela de Lila. convidada, viu? É, com certeza. É, eu chamo ela de Catinha convidada. tá rindo Vamos aí. conversar. Você gostou, não foi, Kátia, do Normal, short, não foi? normal. Então pronto, vou fazer isso agora. Um beijo grandão. Boa Beijo. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.